Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos. E convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base nos ensinamentos dos espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espírita do Estado de São Paulo, que é o responsável pela condução deste programa. Eu, Luciane Strauss, convido hoje para nos agraciar com a sua presença, nos ajudando a explorar o nosso tema do dia de hoje, é o Guaraci Nascimento. Seja bem-vindo, Guaraci. Obrigado, Luciana. Boa noite. Um grande abraço para você, para o Kleber, que está aí nos assessorando, e para todos aqueles que nos ouvirem, não é? Nessa nossa conversa oportunamente. Que Deus a todos, a nós, abençoe. Só para vocês lembrarem um pouquinho, o Guaraci é o atual presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos. E hoje nós abordaremos o tema Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lembrando que essa é uma continuação lá das bem-aventuranças, né? Do capítulo 37. Então, hoje nós temos o Guaraci para nos ajudar aí a estudar um pouquinho sobre mais uma parte das bem-aventuranças, e eu questiono a ele: Guaraci, o que significa mansidão? Eis aí uma questão interessante para a gente começar a entender o sentido das palavras para que possamos compreender em espírito e verdade o que Jesus queria nos ensinar, né? A propósito, eu procurei nas traduções do Novo Testamento essa passagem e nós encontramos, de fato, bem-aventurados os mansos, não é? Mas também encontramos na tradução do outras traduções como sendo bem-aventurados os brandos, que foi a tradução utilizada por Kardec no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vem ali bem-aventurados os brandos, não é? Porque possuirão a terra. Então é nesse sentido que entendemos os mansos. Os mansos são os brandos, os pacíficos, os que são gentis, que são dóceis, os resignados, né? Esses são os mansos. Mansidão, então, tem uma referência à mansuetude, não é? É uma condição assim de brandura do gênio, da índole do indivíduo, né? Essas pessoas brandas, mansas, pacíficas, gentis, é essa a condição a que Jesus se referia ao dizer bem-aventurados os mansos, ou bem-aventurados os brandos, porque deles eles possuirão a terra, não é? Mansidão, então, é uma virtude que cada um conquista por si mesmo, não é? É uma virtude que demonstra já um progresso alinhado aos ensinamentos do Cristo dentro do contexto do amor ao próximo, não é? Quem ama o próximo respeita e é manso quando são confrontados, são agredidos, não é? São, de alguma forma, sofrem pelo comportamento do outro. São pacíficos, são calmos, são tolerantes, são brandos. É essa a condição dos mansos.
E daí eu te questiono: há algum indicativo de que o homem atingiu a autorrealização no estágio de experiência em que se encontra na Terra? Exatamente, né? Essa condição que Jesus faz referência mostra justamente esse estágio em que já se encontra o indivíduo na Terra, que aceita as experiências que a Terra lhe proporciona. Nós estamos num planeta, como é bastante sobejamente conhecido de todos nós, em que os espíritos que nela se encontram são espíritos que passam por expiações, que passam por provações, não é? E o espírito que já tem um entendimento dessa condição, eles são resignados, eles aceitam essa condição, sabendo que essa condição lhe é favorável, lhe é benéfica, o leva à evolução, a um progresso, a um progredir. Não é? Então, essa condição realmente de ser manso é a caracterização já de uma autorrealização, já é um progresso alcançado já nessa existência. Né? Ela é relativa ao estágio evolutivo de cada um. Bom, aqui a expressão assim, né, de o aluno na escola, né? A cada série ele se promove, ele avança, ele galga condição de seguir à frente. Também na vida espiritual é assim. E quando nós chegamos a essa condição de mansuetude, é uma condição de progresso, de adiantamento, de avanço na nossa evolução. Daí eu te pergunto, eu e todos aqui que estão acompanhando te questionam: como se aprende a ser manso, Guaraci? Gostaria eu de ter a receita do bolo, não é? Porque em eu a tivesse, eu faria desse bolo e comeria todos os dias, né? Mas não, é o fato. Vamos considerar algumas coisas assim que nos importa bastante, né? Como se trata de uma virtude, as virtudes vêm em substituição a vícios, a paixões, não é? Você tendo vícios, tendo paixões e essas dominando o seu agir, o seu fazer, obviamente que as virtudes ficam distantes. Então nós devemos vencer os nossos vícios, as nossas paixões, que são oriundas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos interesses pessoais, para vencendo essas nossas deficiências morais, a gente conseguir adquirir e desenvolver em nós as virtudes. Entre essas virtudes, é essa de aceitação da vontade de Deus. Nós oramos que seja feita a nossa vontade, etc, etc, etc. Mas quando acontecem as coisas com as quais nós não nos satisfazemos, nós não concordamos, mas se acontece é por vontade de Deus, mas não é para ser feita a vontade de Deus, é a sua vontade a ser feita. A aceitação da vontade de Deus sobre as nossas existências é que nos leva a essa condição de sermos mansos, sermos brandos, sermos pacientes. Não é? Então, tudo está dentro do contexto do princípio básico para nós todos, é a fé em Deus. Saber da sua soberana justiça, do seu soberano amor e de que tudo que acontece é sob a sua vontade e nós nos submetamos a esta. É isso que nos vai levar a essa condição de brando, de manso, pacífico, gentil, dócil, resignado. É.
E agora um questionamento. Lá em Mateus, capítulo 11, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E daí eu te pergunto, como que nós podemos entender essas palavras do mestre? Você aperta a gente, né? Mas tudo bem, vamos conversar. A gente, óbvio que não vai nunca estar fechando questão, é um processo de aprendizagem onde nós estamos também aprendendo, não é? Olha, que quando Jesus nos fala assim, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. Tá? O entendimento que a gente tem que ter é que decoração não é de ração, de raciocínio, de pensar, é de coração, é de sentimento, é próprio daqueles que já sublimaram os seus interesses pessoais para se ocupar com os interesses comunitários, sociais, de todo, no caso de Jesus, de todos os habitantes do planeta. Mas nós outros, vamos imaginar, no nosso mundo menor, não é? Nós temos esse comportamento de sermos brandos, pacíficos e humildes, de sentimento mesmo, de coração. Jesus nos chama, nos convida a sermos como ele o é. Porque em assim sendo, a gente segue para frente com as nossas dificuldades, com as nossas dores, carregamos a nossa cruz, como se costuma dizer, né? Porque o jugo de Jesus é suave. É só termos esse comportamento com o próximo, não é? De dar a outra face quando somos feridos numa, a gente não entende, às vezes, muitas vezes, as expressões de Jesus, não é? Elas precisam ser melhor compreendidas. Dar outra face não é virar o rosto e levar outra bofetada, não é isso. É que quando você tem uma moeda, você tem o outro lado da moeda. Quando você recebe o mal, a outra face do mal é o bem. Então, quando você recebe o mal, dê a outra face, dê o bem, já que o mal não lhe convém, não é o bom, você não gosta, faça o outro que você gostaria que se você fizesse. Então, se lhe fazem o mal, faça você o bem. Não odeie, seja brando, seja manso, seja humilde, seja pacífico. Essa é a expressão. Lá para frente, nós temos uma outra bem-aventurança que algumas traduções falam lá de bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A tradução correta, e há outras traduções que traz assim, nessa outra bem-aventurança, é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos estão dentro desse contexto do manso, dentro desse contexto do brando. Esses, os pacíficos, são bem-aventurados porque herdarão a terra. E daí eu te faço aquele questionamento assim, bem suave. Aquela pessoa que já atingiu um certo grau de mansidão, ela ainda é violenta? Aí que está, não é? A violência não tem sentido, não é? Para aqueles que já entendem que Deus, sendo soberanamente justo e bom, e nós nos sujeitamos a essa verdade, a esse conhecimento, e por causa disso somos brandos e pacíficos, não cabe a violência, não é? Não entendemos haver espaço para aqueles que têm de coração a humildade e a mansuetude,
ser violento. Nem violência física, nem violência intelectual, moral, qualquer tipo de violência é contrária à mansidão, à brandura, à passividade, à docilidade, à gentileza, à resignação. Não, violência não cabe para aqueles que já alcançaram esse estágio de bem-aventurança. Somos bem-aventurados quando somos pacíficos, brandos, humildes, gentis, não é? Está dentro desse contexto. A esses, a terra prometida, não é? Não é aquela que nós estamos vendo aí nos embates, que aqueles a quem foi prometida a terra hoje estão se matando, não é? Guerreando, matando indiscriminadamente. Não entenderam o que é a terra prometida. Essa terra prometida aos brandos, essa terra prometida aos mansos. Né? Tradução tem mansos e tem tradução brandos, mas mansos e brandos têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Não cabe violência, nenhum tipo de violência. Não cabe acepção de pessoas, não cabe preconceitos. Não. Aqueles que são brandos, mansos, humildes, se aceita uns aos outros com suas características, com seus defeitos, com seu jeito de ser, sabendo que todos nós venceremos as nossas imperfeições. Mas dia menos dias, todos nós venceremos as nossas imperfeições. E hoje, para encerrarmos aí a nossa conversa, eu vou te questionar assim: aquela promessa desta bem-aventurança, que seremos herdeiros da terra, nós podemos interpretar como? Você já iniciou aí na pergunta anterior, mas como nós podemos interpretar essa promessa? Na verdade, assim, a gente pensando sem aprofundar, né, na questão, a gente, mas pelo amor de Deus, herdar uma terra como essa terra não é bem-aventurança, isso é um castigo, não é uma premiação, né? Ou que terra? E que terra nós vamos deixar para quem nós que virá nos suceder, né? Nas próximas gerações? O que nós estamos fazendo da terra, né? Como é que é? Na verdade, nós não estamos dando prêmio para quem vem depois de nós, estamos dando um castigo para quem vem depois de nós, não é? Pensando dessa forma. Mas a Terra também ela melhora ao progresso dos planetas, à evolução dos planetas, onde os planetas, a seu tempo, como o nosso já serviu para uma civilização primitiva, agora nós estamos ainda nessa condição de espíritos de expiação e prova, já no final desse ciclo, diga-se de passagem, para passarmos a um ciclo onde os espíritos que aqui habitarão não terão tantas necessidades de expiações, continuarão tendo provas, mas não tantas provas físicas, mas terá provas físicas ainda e mais provas morais. É um planeta de regeneração, em que os espíritos que então encarnarão estarão numa condição tanto melhor que a nossa, onde então a gente poderá estar em paz com os nossos coabitantes do planeta Terra. Essa Terra prometida, uma terra onde a maldade, a violência esteja tão minorada, mas tão minorada, que
há de não faltar o necessário para os nossos irmãos e para nós mesmos. Todos nós nos fraternalmente auxiliaremos. Isso não é uma maravilha? Essa terra eu quero, né? Essa terra eu quero. Mas para merecê-la, condição sine qua non, seja brando, seja manso, seja humilde, né? Na relação de uns para com os outros, né? Essa terra é a que Jesus promete como bem-aventurados, como bem-aventurança aos bem-aventurados que são mansos ou brandos. Tomara, né? Estejamos dentre os herdeiros dessa terra vindoura que a todos nós está oferecida, e a receita de Jesus é: seja brando, seja manso, e aí herdará a terra. Façamos isso, façamos, é simples, não é? E em cima disso que o Guaraci comentou, nós vamos relembrar, né, que Jesus recomenda a renúncia também dos bens do mundo para nós adquirirmos os do céu. Que é claro que quando expressa bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, Kardec interpreta que o homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Aí a literatura é bem ampla a literatura espírita, esse tema, né? Lá no livro Sabedoria do Evangelho, no volume 2, Pastorinho escreve que isto ocorrerá num nascimento futuro, com a reencarnação, depois que forem expulsos os que buscam as guerras. Aí, ó, acrescentando bem o que o Guaraci comentou, né? Conservando neste planeta os que tiverem evoluído por meio da mansidão, da paciência, doçura e da humildade. Também, lá nas parábolas do ensino de Jesus, no livro de Herbert Schutzer, assevera que os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes. E quando se pode ser no mundo em que se encontram? Lá no livro Sermão da Montanha, do Humberto Roden, diz: podem os violentos conquistar a terra, apoderar-se dela à força de armas e carnificinas, mas eles nunca possuirão a terra, e menos ainda os homens da terra. O verdadeiro possuir não é um ato físico, material, mas uma atitude metafísica, espiritual. Bem aí essas lembranças, essas literaturas de encontro que o Guaraci comentou, né? A posse na terra, na realidade, a posse dos habitantes da terra, quando assumida pela subjugação da força, não espelha a posse verdadeira, mas temporária, né? Que nós estamos aqui nesta oportunidade, como fizeram os grandes conquistadores da humanidade, com base na violência. Essa posse não se perpetua entre os homens, senão na memória triste lembrança do registro da história. A posse verdadeira é conquistada na mansidão, que deixa exemplos que se perpetuam entre os habitantes de uma população específica, né? Ou no âmbito universal. Como nós temos o exemplo, Jesus, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco de Assis, Martin Luther King, e assim eu ficaria aqui a noite inteira relembrando, né, que esses verdadeiros possuidores da terra, que mostraram a mansidão, mostraram o seu amor. E quem entrou na faixa de vibrações desses espíritos sente-se possuído pela força do amor. Em cima disso, Guaraci, Deus lhe abençoe, lhe proporcione muitos momentos para nos esclarecer as nossas dúvidas. Mas Muito obrigada.
né, Luciana? É bem isso, né? Na verdade, ao longo do tempo, a história tem demonstrado isso, né? Que os poderosos, utilizando-se da força, conquista a terra, os espaços terrenos. Mas a terra não sai do lugar, ela fica ali mesmo, eles não levam para lugar nenhum, não é? É isso A mesmo. gente está na terra, ótimo, Deus nos permitiu a encarnação e nós devemos refletir bastante sobre essa condição, sabe? De termos sido agraciados pela oportunidade da encarnação para usar os bens da terra em comunidade, para o bem de todos. É uma administração, não é uma conquista egoística para o seu único e bel prazer, sabe? É as experiências. Então, quando você faz a citação de espíritos que por aqui passaram e que receberam nomes dos quais nós os conhecemos alguns, mas quantos não são os espíritos que na Terra, de uma maneira incógnita, fizeram igualmente o bem, sendo mansos, sendo humildes, suportando muitas dores, ignorados pela humanidade. Mas você cita, né? Madre Teresa, Gandhi é um exemplo maior de paz, pacificador, né? Então Gandhi, um pacificador. Chico Xavier, quanto que ele não sofreu de oposição diversas, também ele um exemplo de paz, um pacificador, né? Esses Martin Luther King, né? Outros, né? Esses espíritos, na condição não só de pacientes, mas pacificadores, eles têm o DNA de Deus. Por isso, chamados de bem-aventurados os pacificadores, não é? Porque serão chamados filhos de Deus. Ah, É maravilha. isso mesmo. Que Deus nos abençoe, né? E obrigada pela sua participação, Garaci. Eu Nós, agradeço. Eu que nós, agradeço a oportunidade, viu? ah, E esse trabalho que é desenvolvido, desempenhado nesses programas, né, de Descobrindo o Espiritismo, tem sido muito bom para muita gente que pega algumas informações e se entusiasma por aprofundar o conhecimento, não é? E eu acho isso muito legal. Parabéns pelo trabalho. obrigada, nós que agradecemos. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos.